E estamos ao vivo. Então, muito boa noite, pessoal. Se puderem dar um retorno, por favor, aí no áudio pra gente. Se tá tudo correto com o áudio antes da gente começar a falar. Tudo correto com o áudio? Tem alguém que pode nos dar um retorno? Ver aqui o meu próprio áudio. Parece que está tudo certo. Então vamos lá. Então, muito boa noite, pessoal. Boa noite, César. Boa noite, Cátia. Boa Ó, noite a Boa todos que estão noite. assistindo. Ao apresentar vocês, a gente está aqui na presença do Dr. Odair, que é o presidente do PL Defesa Nacional, e da doutora Kátia Sastre, que é Sastre. 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 O erro é É meu, difícil. dificuldade. Que é vice-presidente do PL Defesa, e eu vou pedir para o doutor Odair explicar da onde que veio a ideia do PL Defesa, o que, que é o PL Defesa, por que, que ele existe e por que, que a gente está se organizando dessa forma. Boa noite, César. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Cátia. Boa noite. O PLDF, a legítima defesa, ela está no decálogo do Partido Liberal, né? Como se fossem os 10 mandamentos do Partido Liberal. E uma iniciativa aí louvável do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, foi de criar o PL Defesa, que é um movimento igual aos outros movimentos do partido. PL Mulher, PL Mais 60, PL Integração, PL Jovem, e o PL Defesa é aí o mais novo movimento do partido. Nós fomos nomeados em dia 16 de junho, se eu não me engano, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Inicialmente, só pessoal da Comissão Nacional, e aí a gente foi nomeando os estaduais. Nós já estamos em quase 20 estados e até o fim do ano a gente vai estar em todas as unidades da federação. E é esse movimento é uma iniciativa dedicada à proteção da vida, da família, da propriedade e da legítima defesa. São os 5 primeiros itens lá do decálogo do PL Defesa. A gente tem que garantir os direitos do cidadão de se defender. Isso daí é um dos principais atributos da defesa à liberdade. Sem isso, não temos liberdade em nenhum país. Tanto é que todo país que resolve tomar o poder do povo desarma a sua população. E essa iniciativa, inicialmente, a gente ia só defender ali o direito como uma assistência técnica jurídica aos deputados e senadores. Porque a gente vê que tem muito decreto que não vai para frente porque tem problema, ou choca a lei, ou é algo que não vai ser aprovado. Mas aí o movimento cresceu muito, César, e aí a gente começou a fazer o movimento por todo o país e agora está tomando proporções aí gigantescas em todos os estados. Mas a gente tem como atribuição principal cobrar do deputado. Por quê? Vou dar um exemplo agora. O PL 4149, que é aquele que aumenta as penas para porte ilegal de arma, porte ilegal de arma, ele aparentemente, aos olhos de quem lê, é um projeto maravilhoso, entendeu? Porque se vai aumentar a pena do porte ilegal de arma, você pensa que vai abarcar só aquelas armas dos bandidos, né? Então o deputado lê aquilo e fala: não, isso aqui é bom para a população, vou votar sim. Mas quem não tem o conhecimento não sabe que o mais prejudicado ia ser aquele cidadão que tem a arma legal. Por quê? Aí já entra o César Mello para explicar melhor. Porque a polícia, ela geralmente, ela não conhece muito
o direito que o CAC tem. Ela conhece só os deveres. O direito, ela escapa pela janela, como você sempre falava. E aí, o que acontece? O cara está indo para o clube fazer um treinamento com a arma desmuniciada, que é um absurdo. PL acho que isso é um absurdo. Está favorecendo o bandido ali de obter uma arma legal de uma pessoa de bem e vai passar para a mão de um vagabundo. Mas a pessoa está, como ela é do porte legal, ela transporta a arma dela desmuniciada para não infringir a lei. Mas eu já vi policial prender arma desmuniciada e o cara não tinha nenhuma munição com ele e a polícia pouca arma estava municiada. As munições brotaram. E eu tenho certeza que ele está correto, por quê? Porque eu pedi a câmera do policial e vi que o cliente estava falando a verdade, entendeu? Então, por esse motivo do policial não conhecer a legislação ou não querer aplicá-la, é que essa pena do dobrar a pena ia prejudicar o cidadão de bem que tem sua arma legal e que cumpre a lei, porque nem sempre a polícia vê isso. Quando a pessoa podia transportar ela desmuniciada ou municiada para o clube, a polícia prendia porque não entendia isso. Chegava lá, o delegado não entendia também e prendia. E agora que ele tem que transportar desmuniciada, a polícia parece que faz uma caixa às duas. Não são todas, eu sei que tem lugar, por exemplo, aqui em São Paulo, Augusto, sai daí. Ó, o Mirim ali. E ele falou que se não aparecer, ele vai pegar a arma, o Pou. E, e é complicado para o cidadão de bem hoje possuir uma arma, porque você já sabe os motivos. Augusto, vai para lá. Vou deixar a Kátia falar um pouco, que eu vou bater nele aqui um pouco. Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu sou a Kátia Sastre, eu sou de São Paulo. Boa noite, César. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Como o Odair falou, eu sou vice-presidente nacional do PL Defesa e eu fui convidada para assumir também o PL Defesa por ser totalmente armamentista, por defender a vida, por conhecer um pouco dessa realidade, né, da defesa pessoal, defesa da família, por fazer isso muito bem, né, a minha vida toda está à frente. Eu sou policial militar, hoje aposentada, eu aposentei quando eu assumi o mandato de deputada federal por São Paulo. Hoje eu faço parte da liderança do PL também, aqui na Câmara Federal, em Brasília. E a gente está com esse projeto, que é um projeto que realmente é necessário, né? É uma como o Dair falou, uma das pautas principais do PL, né? Que a gente é a defesa pessoal, né? A legítima defesa. E, bom, é isso. A gente está aí, né? A maioria agora completando aí os estados e nomeando, né, os presidentes estaduais, os municipais, ramificando o PL Defesa, que vem crescendo assim consideravelmente, é um dos movimentos do PL que mais cresce hoje, graças a Deus. Nós precisamos disso. Nós tivemos um problema muito grande relacionado a armamentos com esse governo, que na verdade só vem nos prejudicando o tempo inteiro, né? A gente teve uma boa flexibilização aí no governo Bolsonaro, e aí com o governo Lula piorou tudo para a gente. Então a gente vem lutando incansavelmente para a gente conseguir manter os direitos que a gente tem e conseguir melhorar ainda mais para os CACs, atiradores, enfim, para todos que cuidam aí, que defendem essa pauta. Quer falar, César? Eu vou contar um pouco da minha vinda para o PL Defesa. O primeiro ponto é que é importante ressaltar que o PL foi o primeiro partido que colocou isso como um ponto a ser defendido abertamente e organizou uma estrutura, né?
Então, por exemplo, tem outros partidos que, quando foram para o governo Lula, aceitaram cargos no governo Lula, para aceitar, mas manter uma certa distância, também criaram lá, ó, nós estamos indo para o governo, mas as nossas condicionantes são essas. Colocaram lá, nós somos contra o aumento de impostos, nós somos contra o aborto, nós somos contra a liberação de drogas, colocaram as coisas, mas a questão de arma, o único que fez foi o PL. Então é importante isso ser colocado como um pilar do partido, porque isso demonstra para os que integram o partido que é o caminho a ser posto. Então, por exemplo, essa semana eu tive uma reunião, me filiei ao PL, né? Estava lá com um político que o pessoal entende como desarmamentista, né? E eu vi algumas críticas, César, você está junto com um desarmamentista. E esse que é o ponto, né? Não sou eu que estou junto com um desarmamentista. É ele que tem que largar a mão de ser desarmamentista para estar junto com o PL, porque o PL já deixou claro que isso daí faz parte do decálogo. Isso mesmo. Decálogo. Decálogo do partido. Então, o que acontece? Quando você se afasta disso, quando você não segue isso, é você que está contra o que o partido coloca, é você que está se afastando do partido. Então, a importância é essa. A pressão, ela parte do partido para o indivíduo, né? Por exemplo, é importante, no caso, por exemplo, da Kátia, eu faço a crítica à polícia desarmamentista, mas essa crítica ela só é feita porque a gente quer que a polícia que é desarmamentista deixe de ser desarmamentista e passe a ser armamentista, né? É por isso que eu faço as comparações que eu faço e faço as perguntas que eu faço. Por que pro cidadão armado é um comportamento, para outra situação é outro comportamento, até colocando a situação de que poderia haver uma escolha, e o objetivo final é que principalmente as pessoas que comandam as instituições, elas prezem o policial que age de forma armamentista, ao invés de punir o policial que age de forma armamentista. É tornar a polícia, de fato, parceira dos CACs, né? Então, só contando um pouco a história de como é que eu cheguei ao PL Defesa, começou em junho, julho, né? Mais ou menos por aí que começou a se formar, foi formado o pessoal do Nacional, foi escolhido o doutor Odair como presidente e foi decidido levar as estruturas para os estados. Foi formado, acho que São Paulo primeiro, aí alguns outros estados, Rio de Janeiro, alguma coisa assim, e daí o pessoal veio formar no Paraná, e no Paraná eu recebi uma ligação do meu amigo Lamese, né, que falou, César, consegue formar e tal? Daí eu falei, cara, eu consigo, mas tem que ser do PL? Ele falou, tem que ser do PL, que é uma coisa meio óbvia, né? Eu disse, olha, eu não posso ir para o PL agora, porque eu sou o primeiro suplente no PP, e caso eu vá para o PL agora, qualquer oportunidade de eventualmente assumir o mandato, ela se perde, e eu não acho que o partido vai me dar uma carta para mudar para o PL neste momento, né? E eu disse para ele, mas eu consigo te ajudar a organizar aqui, né? Eu arranjo um presidente, arranjo as pessoas. Você quer só Curitiba? Você quer que tenha pessoas, né, agindo no estado? Ele falou, não, o ideal é que seja com braços em todo o estado. E daí eu organizei. Até na época eu fiz a proposta, falei, olha, eu ajudo no que eu puder, né? E fico ajudando informalmente, né?
E acho que foi conversado com o Odair falou, bom, né, não tem outro nome lá no Paraná, e o pessoal constatou a real que, gente, negócio de arma aqui no Paraná é com César Melo, senão não é, né? E daí a gente fez esse combinado entre a gente e a gente já formou. A gente até tentou viabilizar algumas ações do PL Defesa ali no final do ano, mas ficou um pouco complicado, a gente não conseguiu viabilizar. Aí veio o final de ano, a gente deu uma paradinha, eu também decidi tirar umas férias, todo mundo decidiu descansar um pouco antes do período eleitoral. E daí, assim que a gente retomou, assim que foi retomado, a gente já iniciou, né? Então, dentro do nosso trabalho que já vinha sendo feito, a gente agora que teve a minha filiação formal no PL, eu vou assumir a presidência do PL Defesa e a gente tem um planejamento do PL, e daí o Odair me corrige se eu estiver errado, é que o PL Defesa escolha e indique, obviamente, obtendo da pessoa um compromisso sério de trabalhar nessa pauta, que seria um candidato, um pré-candidato a deputado estadual e um pré-candidato a deputado federal. É isso, né, Odair? Exatamente. A, a ideia do PL Defesa é eleger um candidato a deputado federal, um estadual em cada estado. Por quê? Muitas vezes o pessoal me pergunta assim, por que um estadual? Porque se quem vota lá na legislação é um federal. Mas o pessoal não sabe que para cada estado elege o seu federal. E cada federal tem um ou mais estadual que dobrou. E a gente precisa cobrar esses deputados. Então, se a gente não tiver também um estadual intimamente ligado com o federal para estar ali cobrando e para estar cuidando das pautas também nas assembleias legislativas, né, dos estados, a gente não consegue que a pessoa tenha aquele comprometimento sério com a nossa pauta. Por quê? O deputado que ganhou, teve vários que ganhou fazendo arminha e depois abandonou a nossa pauta. Se ele tivesse um estadual ali que tivesse mais intimamente ligado à nossa pauta, ia dar uma cobrada, falar, ô parceiro, você está esquecendo da gente, bota sim nesse projeto. E eu vou te falar uma coisa, esse senador que você citou aí, que tirou a foto com ele, só por acaso, eu não preciso falar, qualquer um pode pesquisar no site lá da, do Senado, ele votou favorável a todos os nossos projetos, colaborou e ajudou. Mas aí que entra o PL Defesa. Logo no início do PL Defesa, a gente estava lá e teve a votação. Estava eu, Marcelo Barazal e mais um advogado lá, amigo do Marcelo Barazal. A gente estava lá e o Moro tirou o projeto que ia ser votado ali, que era porte de arma para os advogados. O Moro tirou de pauta porque ele falou que não concordava com o advogado entrar no fórum armado junto com um bandido, por exemplo. O cara vai ali assistir um cliente e entra armado, ele podia tomar a arma do policial e ele falou que queria dar uma lida melhor no projeto. E eu fui lá nele, gentilmente, educadamente, falei, não, eu sou advogado, eu tenho porte de arma, e no fórum a gente não entra armado. A gente entra no fórum, lá a polícia judicial tem um armário, eles não põem a mão na arma da gente, que é uma determinação do CNJ, a gente põe a arma num armário, leva uma fichinha e leva a chave do cadeado com a gente. Na saída do fórum, a gente vai lá, pega a arma. Eu falei, nem juiz, promotor de outra comarca não entra, policial, a paisano que não esteja trabalhando na escolta de preso ali, a mesma coisa, não entra armado e tal. Ele falou, ah, é assim? É. Aí eu peguei e mostrei para ele lá no celular o número da resolução do CNJ, que eu pesquisei ali no Google, achei e mostrei para ele. Ele foi lá e tirou na hora,
pedido de vista e votou favorável. Então, é aí que entra o PL Defesa. Às vezes a pessoa não sabe ali que, não entende ali daquela pauta, igual a gente que está todo dia e desde sempre mexendo com isso, e ele quer se inteirar melhor, mas foi falar ali com ele, ele tirou na pauta. Inclusive, teve até um senador de esquerda também que tirou da pauta, porque disse que queria dar uma olhada, porque não concordava, porque ele falou, se igualar juiz-promotor, juiz de promotor não faz laudo psicológico e laudo de tiro, né, o teste de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo. E ele acha que a pessoa devia fazer. Aí também cheguei nele gentilmente, porque é do PT, né? Tive que chegar numa boa, falei, ó, só ia ter credenciado pela Polícia Federal e o decreto 12345, ele prevê que juiz, promotor e qualquer um que for comprar uma arma também tem que passar pelo laudo psicológico, laudo de tiro, com exceção dos policiais que pode apresentar um laudo da própria instituição, se tiver psicólogo, se tiver um instrutor de tiro ali. Falei, então, o juiz e promotor também faz. E tem um detalhe, é mais difícil, porque o tempo é reduzido, né, para o cidadão normal. São 10 segundos por cores, por cada cor. Tem um tempo para você dar os disparos. E institucional, o tempo é de 8 segundos. É pior. E a arma, o cidadão, o CAC, o cidadão normal, ele pode usar um calibre mínimo, 380 para qualquer pistola, 38 para qualquer revólver, calibre 12. Já institucional é diferente. A pessoa tem que fazer com um calibre igual ou superior àquele que ele quer comprar. Então é muito mais difícil, em menos tempo, você fazer com uma .40, que tem um recuo maior, do que fazer com uma 380. Então eu falei para ele, o juiz faz sim e é mais difícil. E aí, na hora ele já tirou de pauta e aprovou também. Também aprovou porque ele falou, não, é, inexplicavelmente a esquerda votou com a gente nesse projeto aí. E então é para isso, justamente para isso que o PL Defesa nasceu, para estar ali cobrando, estar ali não só cobrando, mas dando um apoio técnico, apoio jurídico. A Kátia, ela é policial, mas ela foi escolhida por quê? Não é porque ela era deputada, não é porque nada. É porque quando ela foi deputada, ela não ganhou fazendo arminha. Ela ganhou usando a arminha, que ela matou aquele elemento lá na porta da escola, deu uma repercussão legal, ela ganhou. Mas o que a gente percebeu do PL Defesa? Que toda a votação de arma, ela defendia a posse e o porte de arma para qualquer cidadão, que é o que o PL defende. Não é para uma casta, não é para outra, é para todo mundo. Todo mundo que quiser ter uma arma e puder comprar, devia poder ter, independente de laudo. A gente também acredita que o treinamento é essencial, mas não obrigatório. A pessoa treina depois que ela tiver a arma. Eles querem que a pessoa treine antes de ter a arma. Isso daí é uma condição que a gente também não concorda. A gente concorda que qualquer pessoa pode comprar uma arma. E ela defendia Bem, isso. E por E isso ela posso aí foi só dar, entra. convidada. posso Pode só dar falar, uma Kátia. palavrinha? Obrigada pelos comentários, eu tô acompanhando aqui e eu queria até tirar algumas dúvidas que eu estou acompanhando aqui os comentários. Primeiro, agradecer a alguns que me acompanham aí, já colocaram. Quando eu fui eleita em 2018, eu fui eleita no mesmo ano, junto com o Bolsonaro. E nós não tínhamos muitos deputados na época brigando pelo armamento, pela segurança. Nós éramos bem poucos mesmo. Hoje nós somos a maioria, graças a Deus, PL é a maioria, mas naquela época nós ainda éramos a minoria e era mais esquerdista que estava na Câmara, mesmo porque já vem de anos e anos de PT, né? Então nós éramos poucos brigando pelo armamento, pela defesa pessoal, e desde essa época, como o doutor Odair vem falando, eu gostaria muito que vocês acompanhassem a minha página, né, seguissem também o PL Defesa, enfim, para ver vídeos antigos. Eu vou começar a repostar novamente para que essas pessoas acompanhem tudo que eu fiz na Câmara. Na época, a gente conseguiu
votar a favor, mas infelizmente eram muito esquerdistas, né, na Câmara, a gente perdia mesmo no voto, mas a gente brigava incansavelmente. Então foi por isso, nessa caminhada de todos esses anos, né, que o PL Defesa me escolheu. Eu sempre fui do PL, desde 2018, sempre fui do PL, eu nunca fui de outro partido. Então eles vêm me acompanhando todos esses anos. Eu vi alguns comentários dizendo que os policiais são desarmamentistas. Alguns estados, eu acredito que isso é mais focado. A gente vê muito isso em Minas Gerais, parece que tem muito flagrante aí com os CACs, infelizmente, né? Parece que não caiu a ficha ainda do pessoal que nós estamos do mesmo lado. Eu sempre defendi que todos nós estamos do mesmo lado, né? Então, não importa se é segurança pública, privada, se é CAC, se é atirador esportivo, se é polícia civil, militar, não importa. Desde que a pessoa quer ter uma arma e para defesa pessoal, para tiro, nós defendemos a liberdade dessa pessoa escolher o que ela quer. Então, mesmo sendo policial, eu sempre fui armamentista. Tá? Vou deixar isso claro, porque eu vi alguns comentários, o pessoal fala, policial é desarmamentista. Tá, eu não vou tirar a razão de vocês, porque a gente realmente, em alguns estados, a gente vê essa preocupação. Diferente de São Paulo é um caso à parte, e realmente é muito difícil a gente ver isso. Mas a gente precisa. Aí as pessoas falam assim, mas não dá para misturar política com isso. Nós precisamos da política para isso. A gente não compra um botijão de gás hoje, ou em momento nenhum, sem a política, sem definir a política. Então, nós precisamos, sim, de pessoas nossas que defendem isso dentro da Câmara Federal e dentro da Câmara Estadual. Então, para deixar claro, eu vi alguns comentários, é só para explicar para vocês o que nós pretendemos. Juntar o deputado estadual, o deputado federal, o vereador, para conseguir aprovar o maior número de leis que favorecem a gente, tanto nas prefeituras, como na Câmara Estadual e na Federal. Nós precisamos ter pessoas do nosso lado, porque senão a gente só vai se prejudicar e perder os nossos direitos, os poucos que a gente já tem. Tá bom? O ponto importante de ser colocado é o seguinte: o PL Defesa ele vai ser um norte para que os políticos do PL e os políticos de outros partidos que estejam junto com o nosso amigo Flávio na próxima presidência tenham o ponto de referência e não tenham daí aquele espaço para dizer, mas eu não sabia, né? Então, por isso que a gente está juntando várias cores. Então, por exemplo, a gente tem o César Mello, que é advogado, mas não é atleta. Aí a gente tem o doutor Odair, que é advogado, é atleta também, né? Aí a gente tem a Kátia, que é política, mas também é policial, porque o que acontece? As dores sentidas por mim e pelo doutor Odair são diferentes das dores sentidas pela Kátia. Mas as dores sentidas pela Kátia também são diferentes das dores sentidas pela gente. Então, se a gente conseguir, entre a gente, discutir e trazer os pontos colocados, e principalmente no PL Defesa acaba entrando só aquele político, advogado, empresário, policial que é armamentista sem o mas atrás, cada um traz o seu foco de influência para colocar. Então, por exemplo, agora está no PL Defesa o Coronel Príncipe. O Coronel Príncipe botou no grupo, assim que botou no grupo, eu mandei uma mensagem para ele, falei, Coronel Príncipe, eu sou seu fã desde quando você fez cara no nojo para um cara lá que era armamentista, mas num podcast, entendeu? Ele demorou uns 2 dias, mas mandou um joinha, né? Né? E aqui no Paraná... Era 2 coronel falando, né? E um já falou, não, eu sou armamentista mais. Aí ele já cortou o cara, falou mais.
Ele fez uma cara, assim, na hora que o cara começou com mais, ele fez uma cara, assim, né? Então ali você vê que, apesar de ser policial, ele sente as dores, porque daí o Coronel Príncipe também é CAC, etc, né? E quem acaba entrando para essa coisa de ser CAC acaba sentindo parte das dores que quem não é, não tem. Eu vi até um comentário ali, o pessoal falando, pô, mas o Moro era juiz e não sabe disso. Mas ele não sabe, porque esse tipo de situação que a gente acaba passando não afeta muitas vezes as pessoas, né? E aqui no Paraná especificamente, o que acontece? Dentro dessa regra do apoiado tem que ser do PL. Então, o estadual, o apoiado pré-candidato a princípio seria eu, precisava definir um federal. Dentro dos armamentistas, dos que já demonstraram interesse pela situação e ações pela situação, a gente tinha basicamente o Farrur e mais um ou dois nomes, né? A gente tinha mais uma pessoa lá que eu tinha expectativa de que viria para o PL, mas acabou não vindo, então daí inviabiliza colocar. E daí qual foi o critério utilizado? O critério foi utilizado, nunca prender o CAC, né? E foi lá, conversei com o Farrur e falei especificamente. Ele admitiu que ele tem pouco conhecimento da legislação. Ele diz que ele consulta lá um outro deputado lá sobre a legislação. Até falei para ele, falei, que ótimo, agora você retira o intermediário, porque quem orientava esse deputado era eu, né? Então já pode tratar direto com a fonte, né? E ele, mas eu preciso de uma orientação, então até para não falar besteira. Daí eu falei, bom, então vamos ver. Você é a favor do porte de arma? É porte, deputado, não é arma na cinta municiada. Ele, eu sou. Não gaguejou, não. Ele a única questão que ele falou olha, eu não sou um amplo conhecedor da legislação. Falei, pois mas a proposta do PL Defesa é justamente essa. É pegar o deputado que já era favorável, já demonstrou ser favorável e casar, colocar em conjunto com alguém que entenda da legislação. E assim a gente trabalha em conjunto, né? Então, juntando essas duas questões, né? Uma, o Farrur, eu sei por fato que ele nunca prendeu CAC, nunca fez esse tipo de prisão, né? Segundo lugar, que na hora que a gente foi conversar com ele, não teve mas. A favor do porte? Sou a favor do porte. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém que não dê aquela rebolada na hora do sou a favor, que é a mesma coisa que tem a Kátia. A favor do porte? A favor do porte. Né? Não tem... nunca aprendi CAC, viu, gente? Já e vou nunca responder aqui que eu nunca aprendi. Ô César, inclusive, quando foi lançado o PL Defesa, o Farrur elogiou lá na Câmara. Eu tenho até o vídeo no PL Defesa aí, se alguém entrar depois pode procurar lá, que acha ele elogiando a atitude do PL em criar esse apoio para os parlamentares. Então, daí a ideia aqui no Paraná, a gente vai trabalhar. Eu estarei na presidência, então César Melo presidente, o Farrur a princípio é o indicado para federal do PL Defesa, então vai ser a ponta de lança lá no Congresso. E qual que é a ideia? Eu vou já disponibilizar para os nossos federais os dados obtidos lá pelas armas, né? Então, como as armas têm todos os projetos de lei catalogados e classificados, a gente vai repassar essa informação para os que já são federais, para que eles possam botar assessoria para trabalhar em cima dos projetos com prioridade e a gente conseguir já ter esse entrosamento. E a ideia é que o PL Defesa seja um projeto de continuidade. Então,
há um momento eleitoral, mas passado o momento eleitoral, aí é que o trabalho do PL Defesa fica ainda maior, que é o que o doutor Odair falou, que vai ser as pessoas que integraram o PL Defesa, assumiram esse compromisso, já trabalharam e já depuraram, e irem atrás de cobrar os eleitos para que deem seguimento nas suas questões. Então, por exemplo, uma boa iniciativa que eu acho que seria importante de ser copiada por todos os estaduais é aquele projeto de revogação de premiação para apreensão de arma quando a arma tiver registro, né? Isso daí é uma coisa relativamente tranquila. Eu, na época que estava eleito, antes de ser deseleito, eu já estava preparando um projeto de lei que não revogava a premiação por arma, mas anexava uma premiação por apreensão de qualquer quantidade de droga com o mesmo valor da apreensão de arma. Porque daí o policial podia escolher, ou ele era desarmamentista e prendia quem estava armado com arma legal, ou ele era contra maconheiro e prendia maconheiro, que a premiação seria a mesma. E isso funciona, que a gente já tem catalogado isso aí. Minas Gerais, São Paulo tem 25% dos CACs de todo o Brasil, mas não tem 5% das apreensões de Minas Gerais, para ter uma ideia da diferença. Mas a Karine da Mira, quem entrar no Instagram aí, Karine da Mira, ela é a vice-presidente do PL Defesa lá de Minas Gerais. Ela conseguiu, com o governador, que ele desengavetasse um projeto de lei que estava aprovado pela Câmara, pela Assembleia, fazia 2 anos e não tinha ido para sanção, nem que sim, nem que não. Ela foi lá e explicou para ele que os policiais ganhavam aquele prêmio mesmo em apreensão de armas legais, que daí uma semana era devolvido para a pessoa e ela seguia a vida dela sem responder nenhum processo. Mas por quê? Porque o delegado entendia que ela não podia, o policial entendia que ela não podia. Aí o juiz chegava lá, não, esse aqui estava transportando legalmente, devolvia a arma para a pessoa. O policial ganhava a mesma coisa. E foi revogado lá, com o governador sancionou, não só sancionou, como gravou um vídeo para o PL Defesa, para a gente publicar bastante em Minas, de que ele queria que prendesse bandido. Ele deu, o recado está bem dado aqui, ninguém mais recebe, e se continuar, não vai receber nem das armas ilegais. Ele deu um recado bem dado para a polícia, e não foi em época eleitoral, não, foi logo no início. E isso daí, qualquer um percebeu, parou as apreensões de arma. Por quê? O policial pensou, vou prender a arma do cara ali, não vai adiantar nada, vou perder 6, 7, 8 horas na delegacia e a arma do cara vai ser liberada antes, eu não vou ganhar nada, porque não adianta falar, o policial prendia sim legal, porque ele recebia mesmo sabendo que a arma ia ser liberada. E teve alguém que falou aí de juiz, você corrigiu que o juiz sabe, a gente que é advogado sabe de uma coisa. A lei ordinária, Constituição, o juiz é obrigado a saber, a gente não precisa só citar na petição. Não precisa colocar artigo, nada, é obrigação do juiz conhecer. Mas normas infralegais, aí, essas normas abaixo de lei ordinária, quando a gente alega numa petição, a gente tem que juntar a norma junto, que são decretos, normativas, IN da Polícia Federal, IN do Exército, portarias. E muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes, a gente teve que chegar lá para o juiz e falar, não, ele podia estar transportando a arma municiada, que tinha o porte de trânsito, está lá no parágrafo 3º do artigo 5º do decreto 9846, também no 1030, lá no artigo 83. Tinha que explicar, o juiz ia lá no Google, olhava e via que era verdade e rejeitava a denúncia. Reconsiderava ali que já tinha aceito a denúncia e às vezes chamava para fazer uma NPP, não vou fazer porque a pessoa podia estar portando, o juiz não podia estar portando por quê? Podia, ela não tem porte não, ela tem um porte de trânsito. Muito juiz não conhecia mesmo, a gente tinha que explicar,
mostrar, desenhar, e às vezes até só conseguia ali em segunda instância. E então o juiz não conhecia, não eram todos juízes, e não são todos juízes que conhecem até hoje. E a polícia, ela é meio atrasada também, porque não é um caso, eu tenho mais de 4 casos que agora a pessoa vai presa com uma arma de um calibre maior e a polícia põe lá, porte ilegal de arma de uso permitido. Porque ela demorou para atualizar o sistema, quando a arma era permitida, estava lá o antigo que a arma era restrita. E agora a arma voltou a ser restrita e no sistema da polícia está lá que a arma é permitida. Que eles demoram para atualizar o sistema. E aqueles POP que tinha, que falava que o Paraná tinha POP, São Paulo tinha POP, mas muitos policiais que eu conversava nunca leu esse POP e nunca recebeu também. Então era complicado e é complicado até hoje. Só que hoje está mais restrita do que os policiais acham. E antes, quando estava mais liberada, o policial achava que estava mais restrita e prendia mesmo. Então, deputado, nessa oportunidade aí da Karine, que ela não é candidata, mas ela é do PL Defesa, ela procurou o governador e conseguiu que ele sancionasse essa lei, porque ela mostrou e provou para ele. A gente fez um compilado. Todas as ações que o delegado PM deu voz de flagrante, o delegado ratificou e o juiz não recebeu a denúncia, ou o próprio promotor pediu arquivamento, que era fato atípico, a gente mostrou para ele que o policial fazia por puro desconhecimento ou por puro interesse naquela comissão que ele tinha. E ele pegou e sancionou a lei e falou, vai prejudicar os policiais de bem, mas se tem policial se utilizando indevidamente de um benefício que a polícia tinha, ele cortou. Deixou para as armas ilegais ainda, né? Só cortou para as armas com registro legais. Mesmo que tivesse porte ilegal de arma. Doutor Adair, vamos responder essa aqui, ó. Como podemos cobrar o PL Defesa nos outros estados? Então, Eu essa é a anotei, primeira live. eu anotei isso para responder. Eu Essa estou é a aqui primeira anotando. live de várias que vão acontecer. Então, estão sendo agendadas várias lives. Eu vou ajudar a divulgar no meu canal aqui as outras lives que vierem. Qual que é a próxima que está agendada, doutor Adair? Para falar a Tem verdade, amanhã uma live, mas eu não sei com outro que é estado. o Evandro que... Deixa eu só responder essa, o César. Quem quiser cobrar o seu PL Defesa aí do estado, manda uma mensagem ou na página do PL Defesa, ou pode mandar na minha também, que é @policial Katia Sastre, e perguntando, falando de que estado você é, pode mandar no direct, e a gente vai encaminhar você direto para o presidente estadual, para você falar diretamente com ele, se já tiver algum presidente do seu estado. Aí a gente encaminha vocês para eles. Ou na página do PL Defesa, ou na minha, qualquer uma das duas que vocês mandarem, a gente vai responder e vai encaminhar vocês para o presidente estadual. Kátia, Teve hoje, um... coincidentemente, eu mandei fazer um link e colocar na bio para o site do PL Defesa, Pronto. e no site tem lá PL Defesa Paraná, PL Defesa Santa Catarina, PL Ótimo. Defesa Rio Grande do Sul. A gente vai fazer o link de cada estado. E até a gente Maravilha. queria que as pessoas adicionassem o PL Defesa e aí também adicionasse PL Defesa, tudo minúsculo, ponto PR, Paraná, ponto SC, Santa Catarina, ponto AL, Alagoas, porque a gente já está em 20 estados. Isso. Eu deixar claro aqui, eu vi algumas pessoas comentando assim, o policial não é armamentista. Os policiais que foram escolhidos para estar no PL Defesa são armamentistas. Nós não escolhemos ninguém que não seja armamentista para estar no PL Defesa. E isso não é agora. Agora eu sou armamentista. Não. Nós estudamos, nós temos o histórico de cada um dessas pessoas que foram escolhidas para estar no PL Defesa, senão não vai estar com a gente. Então, é aquele cara que é realmente armamentista raiz, sabe? Que ele sempre defendeu
antes mesmo de pensarmos em PL Defesa. Então, se a pessoa realmente não defendia essa causa antes de tudo isso, ela não vai estar aqui com a gente. Então, deixar isso claro para vocês. Ah, mas é polícia e não é. Não, gente. Se for polícia e está no PL Defesa, é porque sempre foi armamentista. Tá? Deixar isso claro para vocês, tá E bom? hoje, Porque Kátia, a gente está com um passo na frente. Por quê? Porque a gente sabe que sem o presidente, tem muita gente pensando assim: ah, tem um monte de projeto de lei sendo aprovado por causa da eleição. Não, não é verdade. O cara que falar isso é falta de conhecimento. Por quê? isso mesmo. Porque hoje entrou, é o presidente que põe para votação. Se o presidente não pôr, não vai para votação. E hoje nós temos um presidente na Câmara, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, é o Coronel Meira. E ele é super, mega, ele é do Pernambuco e lá é perigoso, ele é super armamentista. Quando ele entrou lá, a primeira coisa que ele falou para mim, falou, você tem catalogado todos os projetos que são armamentistas? Eu falei, todos eu não tenho. Quem tem é o César Mello, lá do Paraná, mas eu tenho alguns. Todos que eu passei para ele, na hora ele já chamou a votação. Então, e é tipo assim, chegou a votar 15 em bloco, ó, do 1 ao 15. Quem, aquela votação, tipo assim, quem não é a favor, se pisque. Ninguém piscou, pum, tá aprovado. E estão sendo aprovados todos os projetos por isso, porque entrou um presidente, foi votado um presidente que ele é armamentista. E antes a gente estava com o Paulo Bilinski lá como presidente dessa mesma comissão. Então, era por isso que estavam sendo votados e agora continuam sendo votados todos os presidentes. E no Senado a mesma coisa, a gente está com um presidente lá, que é o Flávio Bolsonaro. Nem preciso falar que ele é armamentista, porque todo mundo sabe que a família, tanto que o Bolsonaro ainda estava, deixar bem claro aqui, que Bolsonaro ainda estava livre quando o PL Defesa foi convidado, e o Bolsonaro falou que a vontade dele não era porte de arma para o CAC, para o advogado, para o Pedro. Era porte de arma para todo mundo. Essa é a vontade dele e ele queria. Tanto que o presidente lá do Rio Grande do Sul, Coronel Ustra, foi ele que indicou. Falou, chefe da minha segurança e tal, legal, super armamentista, queria indicar ele, você que escolhe, mas eu queria indicar. E a gente chamou, convidou, ele aceitou e hoje é o presidente do Rio Grande do Sul. Então, todo mundo que é policial, que você falou, se não for armamentista, se for armamentista, mas falar mas, a gente fala, mas então espere mais um pouco. A Você Porque não faz parte. tem uma diferença. Eu vi um pessoal falando ali do um armamentista mas que está no PL. Pessoal, há uma diferença. PL é uma coisa, PL defesa é outra coisa. Então, o que a Exatamente. Kátia falou é, para estar no PL defesa, Precisa ser armamentista. precisa E ser ter um armamentista. histórico É. disso, gente. E o Eu vi PL algo. Defesa, ele vai orientar os que estão no PL, que por estarem no PL são obrigados a seguir o comando do PL, que hoje está com. A gente tem um comando, digamos assim, intelectual do presidente Bolsonaro, hoje um comando mais ativo do meu amigo Flávio, certo? E a presidência exercida pelo Valdemar, que foi quem topou e deu andamento, seguiu, montou, fez alguma coisa real, né? Então o que acontece? Qual que é a ideia? A ideia é a gente tendo os dois lados da dor, os dois lados do balcão, é que a gente chegue a um consenso e a ideia principal é a seguinte: é dar poder e dar aplauso e erguer aqueles policiais que são armamentistas sem o maço. Para quê? Para que eles, tendo o poder, a opinião deles prevaleça. Porque vocês têm que entender que o que acontece. A opinião desarmamentista prevaleceu por muito tempo. E a polícia é uma organização eminentemente hierárquica.
Então, o que acontece? O cara que era armamentista sem o MAS, abertamente, ele acaba sendo punido, certo? E o que acontece? Por que ele é punido? Porque na hora que vai num deputado para pedir um socorro contra uma punição dessa, o deputado fala, mas por que você foi punido? Ah, não, porque eu defendo porte de arma para todo mundo. Ele fala, mas tem que se fuder mesmo, entendeu? O que precisa? Precisa ter em posições de poder alguém que seja policial e não seja armamentista, mas alguém que quando vier lá de baixo o cara reclamando, pô, fui punido porque eu dei a minha opinião que eu sou armamentista sem o mas. O cara olha e fala, é um absurdo você ser punido por ser armamentista sem o mas, né? Então, a gente está agora se organizando institucionalmente para isso, né? E daí aqui eu já aproveito e já respondo o superchat aqui do Malakini, que diz aqui, ó, só apoio a SPL Defesa se o César Mello for presidente nacional, o único que confio. Então, Malakini, eu vou te responder, eu não posso ser presidente nacional porque eu não tenho tempo nem disponibilidade de organizar isso. O doutor Odair, ele não vem candidato. Então, ele está dedicado, além das atividades normais dele, que são de advocacia e envolvidas no mundo do tiro, ele está dedicado a presidir o PL Defesa. E muito mais do que você confiar em mim, eu acho que o mais importante é você reconhecer que o doutor Odair confiou no César Mello. Mesmo não sendo uma condição prática no momento, quando a gente foi iniciar, pô, tem que ser o César Mello. Pô, mas o César Mello está no PP, né? Como é que a gente faz, né? Então o César Mello não consegue organizar para a gente e montar tudo mesmo ele estando no PP? Pode. Então tá bom. Então foi feito dessa forma. PL Defesa tem o seu presidente, que agora vai se tornar vice-presidente para que eu me torne presidente, mas o PL Defesa está formado. Então a gente tem que reconhecer que essa capacidade de organização estendida para o parâmetro nacional é uma coisa que o doutor Odair tem que eu não tenho. E ele confiou em mim. Então a gente tem que dar esse retorno, essa reciprocidade. Tá? Bom, tanto é que na nomeação dos estaduais, eu falei para o Lamésio, o César tem que vir para me apresentar o Valdemar, porque assim que abrir a janela partidária, ele vai ser o presidente do PL. Então ele foi apresentado lá para o Valdemar como o presidente de honra do PL Defesa do Paraná até a janela partidária. A partir daquele momento, ele ia ser o presidente no papel mesmo do PL Defesa. Inclusive aconteceu uma coisa, uma anedota aqui, porque eu fui lá para Brasília, né, para tratar dessa questão do PL Defesa, mas eu estava em outro partido, né? E daí, na hora de pegar o avião para ir para Brasília, eu encontrei todos os políticos. O que você está fazendo aqui? Eu estou indo para Brasília. Vai fazer o quê lá? Vou para uma audiência pública da PF. Não dava, né? Não, estou indo para o negócio do PL Defesa. Ficava chato, né? Então, a anedota aí do mundo político. Então, assim, essa organização é importante e se você for abraçar mais do que você deve, você não consegue fazer. Então, o doutor Odair está presidindo muito bem, está organizando isso de forma brilhante e tem cobrado e tem colocado essas organizações e está sempre, pelo que eu tenho visto, existe realmente uma análise das pessoas que integram para atingir esse objetivo que a doutora Cátia colocou. Inclusive, César, não é só isso, né? Nós temos recebido muitas processos de diferentes estados dizendo o que está travando, que está com problema, enfim, a gente junta tudo isso quando manda para o PL. O doutor Odair, dependendo do estado também, às vezes eu vou, e principalmente Brasília e São Paulo, que eu estou mais nesses dois,
mas o doutor Odair, junto com o presidente de cada estado, faz as diligências, junto com a Polícia Federal, com os delegados, para tentar destravar muitos processos que as pessoas reclamam. Então, o PL Defesa também está fazendo essa parte burocrática aí para conseguir ajudar nos processos que estão travados. Se vocês acompanharem a página do PL Defesa, vocês vão ver que toda semana o PL Defesa está no estado para tentar destravar aí vários processos referentes aos CACs. É toda sexta-feira. A gente já teve em Alagoas, na Bahia, Salvador, tivemos no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, São Paulo, na Delearme. Brasília. Dia 10 agora a Brasília. gente vai estar em Santa Catarina. Dia 17 a gente vai estar no Pernambuco. A gente está indo em todas as Delearmes. Não só cobrar, mas também oferecer ajuda. O que está precisando? Por exemplo, nós chegamos na delegacia do... Reclamaram que em Feira de Santana não rodava os processos. Nós fomos na Delearme Central, a Delearme falou é que lá só tem um funcionário. Não estamos conseguindo. Aí a gente foi e a gente convida o presidente daquele local. E o presidente lá, ele é deputado e ele, por acaso, um assessor dele é o secretário de Segurança Pública de Feira de Santana, na Bahia. Na hora ele já falou, dois resolve? Dois, excelente. Ele já mandou 2 GCM para lá. Já alocou os caras para trabalhar lá na Polícia Federal, fazendo documentação. Então, para quem tinha um, tem 3 hoje, triplicou, né? E algumas coisas a gente resolve também. Ah, falta um computador, falta tela, falta não sei o quê. E o PL Defesa também corre um deputado atrás de emenda para ajudar nisso aí. Agora mesmo, a Comissão de Segurança Pública vai destinar uma grana alta para o Ministério da Justiça para alocar só para os CACs, que é o quê? Um programa melhor do que o CIGECORP, que não funciona, e computadores do que tiver precisando. E para isso também o PL Defesa vem atuando. Porque a gente cobra, mas chega lá, às vezes, a gente vê até que a pessoa tem boa vontade, o que é meio difícil, tem desarmamentista também. Mas tem lugar que a gente vê que tem boa vontade, mas não tem os meios. Aí a gente está indo também para dar o apoio, não só cobrar. O principal é cobrar, mas está dando apoio. E uma pergunta anterior, o presidente Valdemar, hoje presidente do PL, ele me deu autonomia total para cobrar qualquer deputado que estiver votando contra um projeto de lei. Outro dia, o Lohan, uma pessoa que trabalha há muito tempo lá, me ligou e falou: o PL está votando sim num projeto aqui que é ruim. Eu liguei pro, não dava tempo de ligar para o deputado, eu liguei para quem? Para o presidente Valdemar, porque ele tem o grupo, os parlamentares. Ele mandou uma mensagem, em menos de 5 minutos eu vi lá a votação, que pode mudar, né? Até o final pode mudar. Eu vi só o sim virando não, 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 não. Então, a gente tem essa autonomia também, porque ele escolheu alguém técnico, eu me sinto capacitado hoje, trabalho, né? Sou um pesquisador da legislação de arma, de PCE, tenho pós-graduação em segurança pública, em balística, em mecânica de arma. Então, o pessoal pensa que eu sei arrumar arma, não é? Mecânica de arma é trajetória, trajeto é outra, velocidade, é, energia da munição. E, e ele achou que E eu era esse é um capacitado. ponto importante, né, Odair? Porque você veja bem, na minha filiação no PL, lá com o Felipe Barros e o Sérgio Moro, a promessa feita foi a seguinte, né? No caso do Moro, especificamente, dedei sim o pessoal da PF aqui do Paraná pro Moro lá, tá? Dedei, reclamei, falei, ó, o pessoal da PF fez isso. Contei a história da mocinha que fez controle concentrado de constitucionalidade no balcão da PF dizendo que não ia sair o porte porque o decreto do Bolsonaro era inconstitucional, né? Ele até falou, sério? Mas aqui na PF do Paraná, sério? Isso foi, sério, sim, senhor. É isso mesmo, né? Foi a mocinha do balcão. E o que César, acontece? A promessa do Sérgio Moro foi, olha, o que o Flávio, como presidente, colocar
de decreto, né, a gente vai focar em cumprir. Então, o meu compromisso é esse. E a promessa do Felipe Barros, para mim, é que a ideia é a gente sentar com o Flávio e o pessoal do PL Defesa, especialmente o pessoal com conhecimento de legislação, com maior conhecimento de legislação, vai estar na equipe de elaboração dos novos decretos e da legislação. Então, vi até um pessoal falando, o PL Defesa tinha que treinar assessores legislativos. Os integrantes do PL Defesa que têm maior conhecimento já estão agindo dessa forma e permanecerão agindo dessa forma. Então, a ideia é que, 1º de janeiro, quando o Flávio pegar a faixa, os novos decretos já estarão disponíveis, né? Eu, particularmente, pretendo enfocar na garantia da defesa do CAC G2C, né? Contra essa coisa. A gente sabe que vai ter um monte de sindicalista de fora do PL Defesa vindo, não, mas não pode mudar isso porque não se quebra a minha empresa, não pode mudar aquilo, porque senão como é que eu vou vender o papel assim? Não pode mudar aquele outro porque senão não sei o quê, né? E o meu ponto é estar lá para não ter nenhuma garantia de que a minha tese vai prevalecer, apesar de que eu tenho a minha carequinha, né? Você sabe que eu tô certo, só não gosta do tom que eu tô usando, né? Apesar disso, a ideia é que pelo menos eu esteja lá para levantar a mão e falar, olha, na minha opinião, a gente precisa que a legislação seja assim, porque nós precisamos defender principalmente o CAC G2C, porque ele forma a base, o foco da regra, que efetivamente, algumas pessoas usam isso como crítica, e eu não vejo isso como crítica, eu vejo isso como uma inteligência do brasileiro, que mas você usa o CR para burlar a lei. Não, não uso para burlar a lei. Quem usa para burlar a lei é a PF. Eu uso como legítima defesa para neutralizar a burla da lei feita pela PF, né? Então, esse é o cara que, por decreto, a gente não consegue, precisa de uma evolução legislativa, mas é o cara que, em a legislação evoluindo, ele realmente não vai ter CR, ele não vai... ele vai para o clube para fazer só tiro lúdico mesmo, mas ele não vai ter interesse, ele vai ter as armas dele pelo Sinarme mesmo e pronto, né? Mas isso precisa de uma evolução legislativa e a gente precisa que os decretos que venham em 1º de janeiro, eles estejam prontos para resguardar o CAC G2C até que a evolução legislativa consiga ocorrer, porque tem que lembrar que daí os novos deputados e senadores assumem só em fevereiro, começam a trabalhar só no final de março, né? Então, a gente tem um hiato grande até lá e a gente precisa preservar as pessoas. Então, o compromisso que eu tenho é esse. O Felipe Barros disse que vai tentar, acho que para essa semana não, mas para outra, a gente ir até Brasília e conversar pessoalmente com o Flávio e o PL Defesa, me apresentar ao Flávio como um especialista à disposição para ajudar nessa elaboração da legislação. César, deixa eu só responder algumas perguntas aqui. Teve, acho que Christian Cruz, ele perguntou se nós somos a favor Você tem mais ou armamentista menos só horário, Kátia, para eu pôr na tela? Ai, não sei, deixa eu ver aqui. Se não tiver, toca assim mesmo. Então, vamos lá, gente. Eu vi muitas pessoas perguntando armamentista e coloca lá o mas. Olha só, eu vou explicar novamente algumas questões. Fazer parte do PL Defesa não existe mas. Não existe. Está fora do nosso contexto isso, né? O que nós defendemos, Christian? Nós defendemos a liberdade de escolha de cada um, independente de profissão, do que ele seja. É a liberdade de escolha de defesa, de usar arma.
Enfim, eu quero ter o meu direito de me defender, defender a minha família, e não depender de uma segurança pública que não está em todos os momentos, não tá, não é onipresente, né? E essa liberdade de defesa minha, eu quero para todo mundo. Se você quer ter uma arma, eu não vou te obrigar a ter, mas se você quer ter, você tem que ter. Você tem que ter essa liberdade de defesa, você tem que ter a liberdade de ter sua arma. Se quiser só para tiro esportivo, você tem que ter. É isso. Não, PL e defesa não existe mais, gente. Não existe. Se o cara falou mas, ele não faz parte do PL e defesa. É simples assim. Independente se ele é policial, se ele não é policial, independente de quem seja. Se você quer ter uma arma, nós defendemos que você tem que ter. Ponto final. É isso. Acho que a resposta é essa, né? Inclusive, acho que o César falou em outras palavras, foi esse o motivo de muitas pessoas que comprou aquela G2C para se defender. É ter o direito. Ah, É e o direito. se tinha uma impossibilidade, ele deu um jeito de usar a lei a favor dele. Ele usou a norma a Então, favor dele. é isso. A Mas pessoa que falou aí, mas não sabe o faz que parte do PL acontece, Kátia? Eu Defesa. vou te Pronto. dizer, eu tenho 10 amigos G2C, que é o que falam. Esses 10 amigos hoje vão mais no clube que eu. Porque a pessoa pegou a arma até com a intenção, ó, quero ter uma arma em casa hoje. Viu? Vai ver, o cara gostou e já comprou uma 22 longa e já começou a dar tiro e já começou a ir no clube. Eu conheço gente que comprou uma arma apenas para defender sua família e hoje é frequentador assíduo dos clubes, participa de competição, tá até entre os vencedores lá na CBTT É isso. e é isso aí. E o cara que comprou também só para defender é um direito dele. Eu vou Quem sou eu para responder. criticar aí? Eu vou É, responder essa do João e vou explicar para ele o que que é, João. Não parece, tá? É basicamente isso. Porque o que acontece? A esquerda, ela usa a compra de voto. Então, comprou voto com mensalão, depois comprou voto com petrolão, agora tá usando o negócio do INSS lá para financiar a campanha. A gente sabe quem que é beneficiado por esses negócios do INSS, né? Usou o negócio do Banco Master para comprar apoio no STF, agora que raleou o acordo, o apoio no Congresso, e tanto assim que a primeira coisa que o STF fez assim que o Lula pegou a faixa foi decidir que agora não pode mais o tal do orçamento secreto, que era basicamente uma proteção dos parlamentares contra a compra de voto por emenda, né? Então, apesar dos meninos lá do Bumbum Livre, apesar da Globo, apesar dos petistas dizerem que o orçamento secreto é que causava corrupção, qualquer pessoa que parar para pensar, ela vai ver que é exatamente o contrário. Porque o que era secreto no orçamento secreto? Era o nome do deputado que estava pedindo a emenda. Como era secreto, o presidente não poderia decidir qual emenda ele ia aprovar e qual ele não ia aprovar, com base em quem é o deputado que está pedindo. Então, por exemplo, hoje, né, se a Kátia tiver como deputada e pedir uma emenda, vai ser indeferida. Por quê? Porque a Kátia é do PL, entendeu? Né? Mesmo que seja para uma ONG LGBT, né? Mesmo que seja, vou pedir só para o cara, só para ver, só para provar que está errado. Vai pedir lá para uma ONG, eles vão negar. Por quê? Porque é a Kátia do PL que está pedindo. E por que o STF mudou isso no exato momento que o Lula se elegeu? Mudou isso no exato momento que o Lula se elegeu, porque se fosse o Bolsonaro, eles iam manter, iam continuar com a fantasia de que orçamento secreto é corrupção, mas era uma vantagem para o PT, para a esquerda, porque daí, mesmo que o Bolsonaro quisesse, ele não conseguiria comprar votos com emendas. Então, por que para nós é tão mais difícil? Para nós é tão mais difícil porque a gente não compra voto com emenda, né? Então, eu já falei, inclusive, várias vezes esse tipo de coisa, né? Eu digo assim, olha, vocês queriam um ditador.
o certo para atender vocês seria o Bolsonaro pegar o dinheiro da Itaipu e comprar voto também. Daí tava todo mundo satisfeito, entendeu? Menos o bumbum livre que ia continuar acusando o Bolsonaro de corrupção, mas daí ia ser com razão em alguma coisa, né? Então, como a direita não faz isso, porque não faz parte do princípio da direita, porque a direita efetivamente respeita a separação de poderes, é mais difícil mesmo. É mais difícil mesmo. E a gente tem que pôr na conta também que o Senado, que estava lá, ele tinha sido 100% eleito a favor do PT. Aí a gente trocou 1/3 do Senado. Nesse troca de 1/3, a gente mudou o quê? Uns 30% do Senado? Olha lá, né? Olha lá. E agora é que vem a real mudança, onde se troca 2/3 do Senado, né? Então, por exemplo, inclusive, César, mas o Sérgio Moro, eu posso até concordar com você. É por isso que nós vamos eleger ele governador, né? Porque eu sei que o suplente do Sérgio Moro é um cara armamentista e que pretende fazer impeachment de ministro do STF. Falou abertamente que vai fazer. E por que eu sei que ele é armamentista? Porque ele é advogado sem porta igual eu, né? Então, a gente só ganha. A gente só ganha. A gente consegue trocar 3 senadores, né? Nessa, porque a gente elege 2 armamentistas e o Sérgio Moro vem para governador, assume um cargo mais do executivo, né? E se afasta lá do Senado, aonde ele está no legislativo. Então, por que é mais difícil para a direita avançar a questão de armas? É mais difícil porque precisa sim de maioria, precisa de maioria real, sem compra de voto. Tá? Eu concordo com você que o Bolsonaro devia ter pego o dinheiro da Itaipu e comprado os políticos e comprado a revogação do Estatuto de Desarmamento. Mas tinha muita esquerda na época dele. Mas daí ele estaria na prisão por um motivo real e não por um motivo imaginário. Mesmo assim não ia conseguir, César, porque a maioria ainda era esquerdista. Hoje nós temos a maioria de direita. Mas na época que o Bolsonaro estava no mandato de presidente, nós tínhamos a maioria de esquerda, os deputados. Então ia ficar difícil do mesmo jeito. Então vou pegar aqui a complementação do João. Então não dá para fazer nada? Dá para fazer. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos se organizando, criando. Qual que é a diferença? A gente tinha o PSL eleito com um monte de gente que no primeiro mês já virou uma loucura, um negócio, metade do pessoal traiu o Bolsonaro, entendeu? Justamente porque era um um monte de desarmamentista lá no meio. Agora, a gente tem um partido que colocou lá no seu decálogo, não consigo falar, colocou entre as suas prioridades o armamentismo e não ficou só na declaração. Chegou lá o Valdemar, que é o presidente do partido, falou: Odair, é o seguinte, para não ficar só no papo, só no cuspe, tá aqui, tua missão é organizar isso, selecionar as pessoas, organizar as pessoas, e o papel do PL Defesa vai ser o amor exigente, né? Aplicar a iniciativa do amor exigente para os deputados. Nós amamos todos os deputados do PL, amamos todos os deputados do PL, que justamente porque isso serão cobrados. Por quê? Porque se o cara começar a ficar de eu sou a favor, mas ele tira voto do PL, né? Então a gente precisa garantir que são armamentistas, ponto, né? Então veja que isso é uma situação de muito maior organização do que a gente tinha em 2018, certo? Então, não tem nada que se possa fazer? Tem, e nós estamos fazendo. A gente convida as pessoas para ajudar. Tem uma solução mais fácil? Tem. A gente pode usar a corrupção, né, e fazer com corrupção, que é mais fácil. Mas, primeiro, que não bate com os nossos valores, e segundo, que não dura, né? Não dura. Então, o caminho é um caminho que perdure, por isso o plano é foco na eleição dos senadores,
conseguir o máximo de senadores possível. Ah, mas o senador não é bem armamentista. Ele não é bem armamentista, mas o PL Defesa está aqui para torná-lo bem armamentista, mesmo que a contragosto. Exatamente. E isso Eu aí não tem vou. funcionado. Isso aí Eu tem não vou. funcionado. Muita pessoa que falava, não, sou a favor do porte de arma, mas a pessoa tem que estar bem treinada. Eu ia lá e falava, olha, tá bem treinado não pode ser uma condição. Tem que ser orientado, igual o Benê fala, né? Tem que orientar a pessoa, e se ela vai ter a vontade de. Ela tem. Eu sei porque, fala a verdade, César, a gente que tem porte de arma, você faz cagada na rua, não para não perder o seu Eu porte. não, porque eu não tenho porte. É. Mas quem tem, não evita um monte de coisa para não perder, porque qualquer Não, coisinha hoje e perde. outra coisa, né, Odair? É, Quem tem o porte, quem tem a arma, o maior prazer é estar lá no clube dando tiro, gente. é lógico, Vamos ser a sinceros, pessoa né? não pode ser colocada como uma condição para ela. E hoje a condição, olha só que condição legal. Você, para ter a arma, tem que estar bem treinado, só que você não pode treinar se você não tiver o CR. Ué, peraí, mas peraí. Você não pode fazer um tiro recreativo para ver se você gosta ou não. E eu Meu não vou filho, tirar. meu filho Jonathan, ele ia ter credenciado. Quando ele foi fazer, ele não tinha o revólver e a pistola. Eu entrei com mandado de segurança e falei, peraí, tem que obrigar a pessoa a comprar uma arma, ele não quer ser CAC, ele quer ser IAT credenciado. Ele estudou para isso. Se ele não passar na prova, ele vai ficar com um revólver e uma pistola. O juiz falou, é verdade, vai fazer sem ter e deu a liminar, falou, vai fazer sem ter. Se passar, compra. Hoje ele passou, ele tem mais de 20, vai. Aí comprou todas que ele tinha direito, mas aí ele passou primeiro. Não foi uma condição para ele ir lá ter que ter uma arma para fazer. Aí tem que ter uma arma. Você pede, a Polícia Federal indefere. Ué, ela exige que a pessoa tenha um revólver e uma pistola. É, Aí você é, fala, você ia ter, eu quero o revólver. Está indeferido, que a cor dos seus olhos não agradou. Odair, Então, é eu não vou. isso que a gente prega, a gente explica, e tem, a maioria está entendendo, e falando, tá bom, então não tem mais, é pá, vai ser assim e pronto, acabou. é, eu não vou Agora, a tirar gente prega que razão, a pessoa tem Odair. que andar dentro da lei, mas Sim, a lei tem que favorecer também tem que a favorecer, pessoa, exatamente. Eu senão não como vou é que ela tirar. faz? Eu não vou tirar a razão de muita gente falando, mas é, tem muita gente que tá na campanha e faz arminha. Gente, muita gente faz sim. Não vou tirar a razão de vocês. E depois vira as costas e não E tá nem aí. Eu vou teve ser muito policial, sincera. Kátia, teve policial que veio pedir para mim para ser o presidente do estado dele. Aí eu, Exatamente. aí eu falei, peraí, você já foi deputado? Tá bom, vou fazer um levantamento e depois eu te respondo. Aí eu fui lá e olhei. Por exemplo, a Kátia, 50% das emendas dela, eu levantei, não foi ela que me falou. Inclusive, tem dado que eu vou falar que ela nem sabia, eu que falei para ela. 50% é para saúde, não tem jeito, é lei. Mas aí, os outros 50% que ela tem direito, ela deu tudo para segurança pública. E quem é político, quem está. Caiu. Eu vou dar continuidade e É, vou responder aqui, ó. é, Não tem O que que tem que voltou, reforço, fazer? não tem voltou. nada. Vol- O pessoal Voltou. prefere doar para obra, para prefeitura, para não sei o quê. 50% que ela teria direito de escolher, ela deu para a segurança pública. Aí eu fui lá no deputado. Aí ele deu tudo para obra. Eu já não escolhi ele, porque eu não sou besta. Eu estou na política desde que eu nasci. Então, eu já sei como que é. Desde menor já entregava até panfletinho, que naquela época eu É, podia panfletar, camiseta do candidato. Eu estou desde sempre, né, Kátia? Você sabe. Então, eu já é, sei como funciona. E aí eu peguei e vi também, por último, analisei o que? A votação da pessoa na Câmara, porque fica tudo lá no site, é só saber procurar. Fui lá, pessoa, às vezes votava, mas estava lá, voto sim, mas não, ela não estava ali brigando igual você. Eu vejo suas discussões lá. Tem vídeo que até fui eu que te dei, né? Falei, posta isso aqui foi. que é legal. Ela discutindo com um deputado de esquerda,
Aí ela falou, eu atiro desde os 7 anos, tem nada a ver ter a arma lá na gaveta. Não vai acontecer nada. Eu, com 7 anos, mexendo na arma do meu pai, ele me ensinou, ele foi lá, não deixou eu ficar curiosa. Eu já tirava com 7 anos. O cara falou, que adianta? Você aposta que nunca atirou em ninguém, nunca usou, tirando ela como policial. Aí o presidente interrompeu e falou, acho que você não conhece a Kátia. Então, É. tu fala uma coisa dessa. Então, assim, eu não vou tirar a razão de vocês de falar que muita gente faz arminha e depois vira as costas. Isso acontece? Acontece sim. Mas, como eu falei, o PL Defesa está aqui para realmente defender a liberdade de escolha de cada um, ter a arma, portar arma, usar a sua arma. E nós realmente fomos escolhidos a dedo com histórico, gente. Então, nós estamos sim, mesmo que seja na política, mesmo que muita gente não concorda, mas não tem como separar o armamento da política. Não, não tem como. Se nós não focarmos e não termos nossos representantes, a gente vai perder. Exatamente. E para o pessoal que tenha dúvida, o que acontece? A gente vai ter eventos, participações, etc. O que eu recomendo? Quando tiver um evento perto da sua cidade, na sua cidade e tal, vá no evento. Faça o chip test, né? Pô, na minha campanha lá em 2022, toda vez que eu ia no evento lá, sempre aparecia alguém que também era arminha com a mão e tal. Não, eu também sou. E daí sabia que estava lá, tinha um monte de gente lá, aí queria também usar o microfone, o pessoal lá às vezes até ficava um pouco constrangido, falava, César, tá fulano aí que também é candidato, eu preciso dar o microfone, tem problema? Sempre disse, não tem problema. E sempre disse o não tem o problema, e aqui eu não vou usar o nome que eu costumo usar em respeito à doutora Kátia, né? Mas vocês sabem que eu sou um filho da mãe, né? E eu deixava usar o microfone justamente porque eu sou um filho da mãe. Porque é o seguinte, qual que é a diferença entre um armamentista de verdade e um armamentista mas? São as perguntas. Pessoal que participou lá da minha campanha em 2022, o pessoal ia e fazia pergunta capciosa para mim. Só que aí eu pergunto pro pessoal, alguma vez, ou eu sou muito inteligente, né? E muito maldoso a ponto de saber, ou eu realmente sou armamentista, não sou atleta, mas sou armamentista. Então, o que acontece? Vá lá e faça a pergunta capciosa, porque quando você faz a pergunta capciosa, a pessoa que não é armamentista, que é armamentista, mas vai acabar caindo e falando o mas, né? Então isso é relativamente fácil. Eu sei que essas coisas que eu faço, elas são uma exageração da realidade, tá? Mas dadas as devidas proporções, essas coisas que eu imito, armamentista mais, o Bozo me traiu, todas essas coisas aqui, são coisas que eu vi acontecendo ao vivo, eu vi acontecer isso. Então, eu vejo que é mais ou menos nesse ponto. O fato e aí vem uma resposta, uma crítica, que é o seguinte, eu faço crítica aos estáveis soberbos e regiamente remunerados, só que você tem que entender o seguinte, o político, a única coisa que ele não tem é estabilidade, certo? Então, o político, sim, ele é obrigado, e eu sei que o Lula já falou isso uma vez, né? Mas todo relógio marca a hora certa, pelo menos uma vez por dia, até o relógio parado, né? Em qual sentido? O político, efetivamente, ele tem que agradar. Ou, de verdade, porque ele realmente é armamentista, ou de mentira, porque ele precisa do voto dos armamentistas. Que se dane se é de verdade ou se é porque ele precisa do teu voto. O importante é fazer, meu amigo. O importante é fazer, entendeu? Então, o cara tem que manter com ele. Não, mas o César Melo treinou ele. O César Melo, ótimo. Então ele não foi treinado, ele foi adestrado e ele vai votar assim daqui para frente, entendeu? Porque senão ele perde o voto, perde o apoio do PL Defesa, perde essas questões, né? Então, esse é o grande ponto. Pessoal, ninguém está procurando gente para casar, certo? O que você precisa? Você precisa de alguém que ou faça as coisas porque é armamentista de verdade ou porque
está de olho no seu voto e todo político vai querer se reeleger depois, certo? E daí que vem a importância da votação ser expressiva. Isso era uma coisa que eu falava bastante na minha candidatura. O pessoal, não, mas a gente vai dividir o voto aqui, né? Metade vai votar no político que vai fazer a ponta e metade vai votar em você. E daí eu dizia, olha, gente, infelizmente nessa estratégia, depois eu peço que vocês não me cobrem. Porque se vocês vão dividir o voto, eu provavelmente, se eleito, serei eleito entre os últimos. E daí, quando você é eleito entre os últimos, você pode no máximo erguer a mão e dar a sua opinião idiota, entendeu? Quando você está entre os mais votados, a sua opinião, ela automaticamente deixa de ser uma opinião idiota e ela passa a ser uma opinião de peso, né? Então, existe essa importância, certo? A nossa pauta não é uma pauta muito popular entre todos os políticos. É muito político que só faz arminha com a mão? Tem um monte, inclusive no PL, certo? Mas qual que vai ser a diferença entre prevalecer a opinião do político que fez arminha para se eleger e agora é contra, ou do político que realmente é armamentista? É a quantidade de votos, né? Isso daí é uma coisa que eu já estive, já conversei com vários partidos, já interagi com vários partidos, e a única coisa que é unânime, pelo menos nos partidos centro e direita, quem tem voto manda. Quem tem voto manda, tá? Por quê? Mas é porque, eu vi até um comentário aí, porque os partidos só querem mamar no dinheiro público do fundão. Verdade, parta dessa premissa. É isso mesmo. Cada voto obtido é mais dinheiro do fundão, certo? Então, inclusive, partindo dessa premissa, a votação dos candidatos armamentistas é importante, porque se for isso, não, ele só quer saber do dinheiro do fundão. Se tiver mais voto no candidato armamentista, tem mais fundão no candidato armamentista, tem que manter os armamentistas contentes. Tem outra coisa, César, que eu vou reclamar agora. Você me falou, eu lembrei de uma coisa. O CAC tem que ser mais ativo, não é participar lá da manifestação do Zé, do Pedro. É procurar e cobrar o seu deputado. Por quê? O governo fez uma norma e agora, uma medida provisória de autoescola, que a autoescola não precisava mais de passar por autoescola, instrutor, caramba. As autoescolas se uniram, foram em cima de algum deputado que fez um PL que precisa sim de autoescola, porque senão ia ter mais acidente, não sei o que lá. No dia da votação, a maioria dos deputados estavam achando que é melhor sem autoescola. Só que lotou a Câmara, todos os plenários, todos cheios, os corredores cheios de donos de autoescola. Todo mundo em peso lá. Sabe o que aconteceu? Ninguém teve coragem de votar contra os donos de autoescola. Votaram tudo a favor da lei da autoescola, foi aprovada ali por unanimidade. O CAC, quando teve o PL lá das armas, por sorte, eu estava lá e o Barazal, mais um advogado, e a gente conseguiu conversar lá com o pessoal. Mas tinha 3 advogados. Isso é uma barbaridade, aquilo devia estar forrado de advogado. Quando é uma votação expressiva de CAC, não ali na comissão, mas no plenário, tem que estar aquilo lá forrado de CAC, tem que ter CAC. E cidadão de bem que quer ter sua arma também de posse, todo mundo que for adepto a esse segmento tem que estar lá em peso, tem que mandar e-mail, ligar, cobrar o seu. Tem que encher a caixa do deputado. Falar, aqui, ó, votei em você, porque eu fiz isso. Toda a votação, eu ligava, mandava e-mail e falava, ó, eu votei, toma a liberdade de pedir para você votar sim ali, porque eu votei em você, estou te cobrando agora. Você tem uma procuração minha para votar lá. Vê se vai lá e cumpre a sua obrigação de votar a favor desse projeto. Porque, às vezes, os deputados nem sabem que tem tanta gente no planeta que é adepto àquela pauta e queria que ele votasse o sim, porque ninguém fala nada. Eu via lá que tinha lá se tinha um projeto de lei lá, 3723 é um exemplo deles. Tinha
A esquerda, vamos supor que ela tem 30% das pessoas, mas ela tinha 70% dos votos. Por quê? Porque o cara de direita tinha amigo meu, CAC, que quando eu mandava o link para ele, ele votou. Sabe o que ele respondia? Ele respondia, não votei porque tem que fazer um cadastro lá, pôr e-mail para votar favorável. Tem que ter um cadastro lá, tem que ter senha, né? Aí tinha que fazer um cadastro com um e-mail, depois tem que entrar no e-mail, viu? Pô, o cara quer que uma pauta vai para frente e tem preguiça de fazer um cadastro no site da Câmara, que depois vai para servir para todas as outras votações, para votar ali favorável a um projeto. Então, tem que ter mais empenho do CAC também. Eu cheguei até a parabenizar, eu fui sábado numa audiência pública no Rio de Janeiro. Tem semana que eu dormi 4 horas, pergunta para a Cátia. Eu saía de um lugar e ia para outro estado. Sábado eu tive no Rio de Janeiro. Depois de 14 eventos eu participei nas 2 semanas. Tem 15 dias, 2 semanas eu participei de 14 eventos. E no último, a inscrição se encerrou no primeiro dia. E a gente pôs, eu levei um equipamento e mandei transmitir ao vivo no meu Instagram, que não tem tantas pessoas assim. E tinha 1.000 pessoas, 1.100 pessoas online assistindo ali na hora. Quando meu filho veio lá, falou para mim, pô, tem 1.100 pessoas online, eu falei assim, eu só via isso na época do Bolsonaro. Nunca mais eu vi uma live com 1.100. E parabenizei, parei ali, parabenizei o pessoal que estava ali, que lotou no primeiro dia. Quando tem interesse, o próprio político que eu vi, porque ali tinha 2 delegados de Delearme convidados. E eu percebi que eles ficaram. Teve muita pergunta para responder, se ferraram, mas estava cheio, eles vão na próxima. De repente, os caras nem aceitam mais um convite, quando ele vai, tem 5, 10 pessoas. Então, o CAC tem que ser mais proativo. Tanto que, quando foi nossa nomeação lá em São Paulo, na Câmara, eles falaram: não vamos pegar um auditório grande, porque não vai ter quórum, fica feio. Não foi, Cátia? Eu falei: bom, pelo que eu conheço aqui de São Paulo, eu falei: pode fazer no maior, porque vai ter quórum. Os caras, mas só tem 10 Lotou. dias. Eu falei: é o suficiente. Pode pôr. Ah, mas o grande tem 300 cadeiras. Tinha quase 1.000 pessoas. Então, Lotou isso mesmo. daí traz uma credibilidade. Se o partido fosse me nomear ali e não tivesse nem 100 pessoas, nem 50, eu creio que o partido ia pensar 10 vezes em investir numa estrutura para o PL Defesa. Mas o pessoal ficou feliz de ver que eles resolveram marcar uma data para 10 dias, até a gente fazer ali o folder, o caramba, demorou 2, porque o partido não faz nada sem passar pelo marketing, aprovar. Aí demorou, a gente teve, na verdade, 7 dias, não foi, cara? Para Foi. divulgar. Então, o Lotou. partido ficou feliz, porque o negócio lotou, e eu falei, não, faz no auditório maior, porque o pessoal cá que vai, o pessoal gosta. E a gente fez o quê? A gente não ligou para ninguém pessoalmente, a gente só ligou para donos de clube que eu faço laudo, que o Evandro faz laudo, que o Mário Vigiani fez laudo. A gente ligou para os clubes e lotou. Então foi legal, deu credibilidade. E o Valdemar, você viu, na hora de nomear os estados ali, ele falou: vem 2 de cada estado. Mas aí os parlamentares foram sem convite e lotou. Isso dá credibilidade para a gente trabalhar depois, porque o cara pensa: não, essa pauta aí o pessoal aprova, então vamos. Hoje, quando a gente vai falar com um deputado, até na época, se convidasse alguém, ninguém ia querer fazer parte do PL de Defesa. Hoje sai até briga. Você pensa que nos estados não está tendo confusão? Ah, eu É. queria ser. Ah, mas aí já tem. Ah, mas eu quero ser, não sei o que lá. Eu sou deputado. Aí eu falava, mas o cara também é deputado. É E a deputado, mas vantagem? é armamentista? É, Não eu adianta. falava, mas o que Ah, tá foi escolhido a dedo. A gente está perfeito. Se o Estado, se a gente nomeou alguém que não deu 100% de sim, foi dissolvida e foi montada outra comissão. Então pode confiar no pessoal dos estados, porque a gente escolheu a dedo. Teve estado que tem gente querendo ser, mas não tem ninguém ainda, por quê? Porque
a gente acha que a pessoa não é a certa ainda para aquela função. Não desmerecendo a pessoa, mas ainda para. Ou ela não tem tempo, às vezes ela é armamentista, mas ela não tem tempo para se dedicar, também não serve. A pessoa tem que ter um mínimo ali de tempo para participar de evento, para tudo. Então é isso aí. A gente já está com 1h30. Eu acho que a gente já pode ir para as considerações finais. Aí, colocando para o pessoal, eu fiz uma proposta. Primeiro, saudar o Samuel Coach, que estava aí na live assistindo com a gente, mandou uma mensagem. E, segundo lugar, eu fiz uma proposta. Aí eu vou colocar o Dr. Odair e a Kátia numa posição ruim, fazer a pressão indevida. Eu propus lá no grupo que a gente adotasse aquilo que a gente já fez algumas vezes com o pessoal do PL Defesa, fazer um PL Balistas aí, selecionar 3 a 4 pessoas para fazer essa rodada de live. Faz uma vez com o PL do Paraná e mais um PL de outro estado. O doutor Odair, se puder. A minha câmera desligou, mas eu continuo falando. O doutor Odair, se puder, a Kátia, se puder. E a gente vai rodando entre os estados para a gente poder falar dos assuntos e respondendo as perguntas e tal. Fazer um PL Balistas algum dia, talvez Você percebeu tudo isso aquela aí no nossa telefone? quinta-feira, todo Você não viu final que de virou? tarde, e dar seguimento Não, tá dessa carregado. forma. Eu fiz a proposta, acredito que algumas pessoas já concordaram com a ideia, né? E daí, se o pessoal lá do grupo do PL Defesa topar, a gente dá seguimento nessa ideia aí e Nós já vai estamos fazendo. Eu fazendo, acho César. Amanhã vai ter outro estado, na quarta ou com outro estado, quase todos os dias. isso, mas a ideia é depois, para a gente dar seguimento, sabe, Kátia? Sim, Toda semana a é. gente fazer uma conversa, ver Então, o apresentar o que foi Evandro, você feito. falou isso com o Evandro, né? Ele falou, eu já falei, tá ok. Da minha parte, É manda isso aí. bala. Daí só precisa organizar com o resto do pessoal para ver, para encaixar e a gente conseguir fazer isso. Aí toda quinta-feira a gente participa em algum lugar que a gente consegue ter essa interatividade com a turma. A turma consegue mandar as demandas para nós e, eventualmente, aconteceu algum evento específico, num estado específico, a gente interage, toma as providências, resolvendo ou não resolvendo, a gente vai. O Bruno está perguntando, a live de amanhã é aonde? Qual O estado? Evandro que. Cadê o Evandro? Se o Cadê Evandro o tiver. Evandro? Você Peraí. tem agenda aí? Quem que tá com a agenda aí Hã? da live de amanhã? Peraí que ele me mandou Sim, aqui, mas já deixa tá eu no ver. celular. Ele me mandou também, mas eu tô no celular que tem a agenda. Calma aí. César, o que é legal nos estados também é alguém que tiver alguma promoção, alguma coisa, pode marcar a gente lá que a gente compartilha de um evento, um campeonato, tudo que tem no ramo aí a gente divulga também. E Amanhã queria que é eu... com Goiás. Goiás, PL então é Goiás. o Pelo Júlio. Instagram, tá? Pelo PL Defesa, o Instagram do PL Defesa. E Então é Isso. com na o Júlio amanhã. quarta. Santa Catarina, na Peraí, quarta? deixa eu ver aqui. Ele tá me respondendo aqui. Santa Catarina é dia 15. Lembrando que dia 11 agora, quem for de Santa Catarina, tem a FECASC lá em São José. É um evento voltado aí para o setor armamentista, vai ter diversas palestras lá, o pessoal vai ter stand lá da Tauro, da Beretta, Samurai Caçador vai estar lá dando palestra de caça, e eu vou estar falando sobre pele e defesa, Giovanni Roncalli, vai ter bastante gente
do Ah, ramo deixa eu só dar um lá, fazendo recado. palestra. Dia 11 No de abril agora. dia 11, no dia 11, fora a FECASC, eu tenho uma palestra do PL Defesa em Piracicaba, lá no Clube de Tiro Piracicabano. Quem não for lá para a FECASC e quiser ir no Clube de Tiro ouvir a nossa palestra também, fica à vontade, a gente vai estar lá no Piracicabano o dia todo. Isso é em São Paulo, né? Isso é em São Paulo. Quem for de São O Paulo, eu vi que tem FECASC, gente de Barueri. o FECASC Santa Catarina, eu vou mandar aqui uma saudação, que eu fui convidado para estar lá, mas eu não vou poder, eu tinha uma agenda já marcada em cima e não consigo desmarcar, mas gostaria muito de poder estar presente, mas infelizmente não vai ser possível. Mas fica o meu abraço para toda a turma que vai lá. O Alguém Adenilson vai estar lá. pergunta. Me representa lá, Adenilson. Eu vi que o Ricardo falou que está aguardando a resposta. Ricardo, você pode repetir, por favor, Aqui, qual foi ó. a pergunta que eu não estou Se achando? Aqui, você ó. coloca o dedo no cano de uma arma, você perde o dedo ou quem atira morre? Acho que não precisa responder, não. Não, Ainda bem não, né? não. O Santos respondeu só no desenho que quem atira É. morre. É. Bom, vamos Deixa para as eu. considerações finais, então. Quer começar, Kátia? Bom, gente, eu gostaria que vocês conhecessem o pessoal que assistiu a live hoje, conhecesse o nosso trabalho melhor para vocês entenderem. Então, eu peço para que vocês sigam as nossas páginas do PL Defesa, Kátia Sastre também, policial Kátia Sastre. Siga, verifique o nosso trabalho, o que a gente vem fazendo. Se tiver alguma dúvida, manda aí para a gente também no direct, a gente vai responder um por um. Tem sempre uma palestra. Eu sou de São Paulo, eu fico em Brasília e em São Paulo, nos dois lugares. O Odair está rodando todos os estados, o César também, vocês sabem aonde. O que vocês precisarem, o que vocês tiverem dúvida, converse com a gente, não fiquem na dúvida. Nós vamos responder todos vocês. Se vocês estiverem com algum problema, o Dair também está à disposição para tentar resolver, destravar aí qualquer processo que envolva os CACs. Então, a gente está à disposição de vocês. E para cobrar também, a gente está à disposição aí de vocês, se vocês tiverem alguma cobrança, alguma coisa que vocês precisam, a gente está à disposição, tá bom? Então, muito obrigada. E amanhã tem live aí com o pessoal de Goiás, se Deus quiser, no mesmo horário, só que vai ser pelo Instagram, tá bom? É isso aí, gente. Boa noite para vocês e muito obrigada. Bom, vou agradecer a presença de todos aí, quem ficou com a gente até o final, quem entrou mais tarde, quem vai assistir depois. A gente sabe que depois o pessoal acaba assistindo aí no horário de dormir, acho que vai lá, liga e fica ouvindo. E só temos a agradecer. E a gente vai se sentir muito feliz se a pessoa ir lá e clicar no seguir a gente, porque quanto maior o número, mais credibilidade a gente fica lá quando a gente vai falar com o parlamentar. Eles Pessoal, olham na isso que faz quarta, diferença. daí na quarta é com o Maranhão. Acabei de receber aqui, tá? Ah, Então legal. amanhã é Goiás e quarta-feira é Maranhão. Então convido todo mundo a seguir o PL Defesa e pldefesa.pr, Alagoas, AL, BA. Cada estado tem o seu arroba No aí. Instagram. Seguir todo mundo. Pode cobrar a gente responde todo mundo. Hoje eu pedi que fizessem aqui um canal, o Paulo Bilinski já fez lá no canal dele, uma reclamação que direciona para o meu e-mail aí de todo o Brasil. Mas a gente vai fazer um no PL Defesa também para todo o pessoal que quiser reclamar, quiser elogiar, quiser pedir alguma coisa, fazer uma pergunta, tirar dúvida. O César, além de ser do Paraná, também ele vai agora passar a compor. Aí a gente tem um conselho jurídico do PL Nacional. E os presidentes que são advogados e que nessa área, bom, todos são dessa área, né? Mas o advogado que é mais especializado, tipo o César, que sabe tudo dessa área, ele passa a compor
o jurídico do PL Nacional. E é nesse jurídico que a gente vai estar dando total apoio, não só para os parlamentares, mas para o cidadão também. Lógico, a gente não vai fazer seu processo e tal, mas tirar uma dúvida a gente vai fazer. Pode tirar uma dúvida e a gente vai ter o maior prazer de responder. Ah, demorou para responder. A gente tem muita pergunta, muita dúvida, mas a gente vai responder todas. Inclusive, eu pedi para o partido hoje, eu falei, eu preciso de uma pessoa só para responder. A pessoa vai se orientar com um de nós e vai responder. Vai ter um grupo aqui formado para a gente e as perguntas vão ser colocadas lá. Assim que alguém responder, vai ser mandado para a pessoa. Então, se fizer uma pergunta lá, não precisa perguntar de novo, porque serão respondidas. Na hora é impossível. Se for uma coisa urgente, já escreve lá no assunto. Urgente, urgente, urgente. De repente, é um prazo que a pessoa tem, ela não pode esperar. Mas eu E peço que não. tem que esclarecer também, Odair, que o PL Defesa não vai substituir o trabalho dos despachantes, dos Ah, advogados, não. etc., né? Tem que ser uma situação que a ação Isso. política traga um resultado. Então, É. sumiu o meu processo do sistema. O processo está parado há mais de 60 dias. Pô, mandei o documento, exigiram. São coisas de descumprimento de lei, falhas do sistema, mau atendimento por parte lá dos servidores, que são coisas que a gente pode resolver politicamente. Agora, a pessoa querer, por exemplo, veja aí É. se tá bom o meu fundamento, de não sei o quê, isso daí é uma coisa que Não, daí não, isso aí a gente tem não que faz. contratar um profissional para É. fazer, né? Então, colocamos dessa forma. Mas, indo aqui para as minhas razões finais, eu queria agradecer a confiança do Odair na minha pessoa, né? Eu confesso que fiquei envaidecido pelo fato da conversa que a gente teve, primeiramente com o Lamese, né, que disse, né, ele falou, César, o pessoal falou, mas o César é do PP, o César não sei o que, o César É. causa muito problema, né, o César é muito encrenqueiro e tal, e daí ele falou, cara, mas no Paraná, se não for o César, não tem legitimidade, né, ou é o César ou não é, né, ele tem todos os defeitos dele, mas ele tem também as qualidades. E eu pretendo continuar fazendo, daí agora de forma mais institucional, o que eu sempre fiz, né? Que eu me orgulho muito de ter sido acusado de ter feito emendas para os parlamentares, né? O abraço para Raquel lá da Folha de São Paulo, né? Que veio me acusar de, não, mas nós recebemos informações de que você faz as emendas para os deputados e para os senadores. Sim, eu faço, ao vivo, numa live. Então, a ideia é que daí a gente faça isso de forma mais institucional e a gente conseguir trabalhar para os deputados, porque no mínimo, né, Odair e Kátia, no mínimo os nossos deputados do PL não vão poder dizer, mas eu não sabia. Não, Exato. sabia sim, né? Hoje E não isso pode daí tem mais. uma força muito grande. Hoje não pode mais. E eu gostei de ver a humildade de alguns parlamentares que chegaram em mim e falaram: Ó, não manjo disso aqui, dá para fazer assim? Ó, como é que faz isso? Tem bastante que falou isso para mim já, desde que eu entrei. Então, a humildade do cara, né? O cara é uma. Ele é uma autoridade, realmente. Ele é. Pronome correto seria até excelência. Não, o cara chega lá e fala: Meu, não manjo nada disso, como é que faz? Quando o cara faz isso, eu já vejo que ele tem a intenção de fazer o correto. E tem um monte assim, viu? E eu não achava que tinha. O Farrur que vai ser o nosso indicado aqui no Paraná, ele é esse exemplo específico. Ele tem a vontade, ele tem a intenção, ele tem o norte, mas ele falou para mim, ele falou, só tem uma coisa, eu não sei e até ele ficou meio assim, tipo, mas quem que vai me orientar? Daí eu falei para ele, falei, não, o senhor fique tranquilo, a gente vai dar uma orientação, a gente já está preparando uma cartilha específica do que tem que ser seguido, e na hora de realmente fazer a legislação, etc.,
o senhor já indica aí um assessor designado especificamente para isso, né? Porque os deputados eles têm a intenção, etc., mas quem bota a mão na massa mesmo são os assessores, né? E daí já designou um assessor lá e a gente já está trabalhando em conjunto, né? Então, e a gente vai ter esse passo a mais aqui, no meu caso específico, que como a gente tem o sistema das armas do Brasil que já monitora a legislação, a gente consegue extrair uma lista e passar isso a ser trabalhado pelos deputados do PL em mandato no momento, né? Então a gente consegue fazer isso, que é uma questão que atende os interesses da Associação às Armas do Brasil, porque o objetivo da Associação das Armas do Brasil é que os PLs bons passem e os PLs ruins sejam obstruídos. Então, a gente tendo esse atendimento, é um atendimento aos objetivos da associação. Inclusive, só emendando, o PL, os deputados do PL, a gente tem um pouco de autonomia para chegar lá. Mas a gente está se colocando à disposição de qualquer outro parlamentar que também queira o apoio técnico para a gente e for do meio do centro para cá, pro lado de cá aqui, ó, pode procurar a gente que não tem problema nenhum, a gente vai auxiliar da mesma forma, igual, não tem distinção. Se for para ajudar, estaremos lá. Então vamos dar uma boa noite e encerrar? Então, Boa noite a todos. Boa noite, todos gente. Boa noite a todos. Todos os ouvintes, agradecemos aí a interação do pessoal, agradecemos a audiência e sigam eu vou fazer depois uma postagem com o link lá para a live de amanhã e daí para todas as lives lá na aba postagens lá. Vou divulgar também no meu Instagram. Vamos divulgar e é importante a interação do pessoal com o PL Defesa para que a gente tenha material de trabalho e esperamos aí formar uma bancada mais técnica, maior e daí com a eleição do nosso amigo Flávio, a gente até respondendo uma pergunta, mas decreto? Não, a ideia é um decreto dia 1º para manter as pessoas e depois o trabalho legislativo para avançar a legislação, né? Mas é importante que dia 1º nós tenhamos um decreto dando um fôlego para o pessoal se manter com as suas armas até que a legislação evolua. Beleza? Então, gente, boa noite, Cátia. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Sim.